Oi, meu nome é Carlos Gerbasi. Eu fiz meu primeiro filme em 1978. Ele se chama Meu Primo, tem 45 minutos, foi rodado em Super 8, quase sem dinheiro, com a ajuda de muitos amigos. Na verdade, era uma brincadeira. Mas eu gostei da brincadeira e eu continuo fazendo filmes até hoje, além de ensinar cinema na universidade. A ideia do projeto Primeiro Filme é dar uma ajuda para todas as pessoas que querem dar seus primeiros passos na área da realização audiovisual. Neste DVD, vou me concentrar nas questões práticas para se fazer um filme, principalmente as que envolvem a linguagem do cinema. Questões mais técnicas e teóricas podem ser encontradas no livro que eu escrevi para esse mesmo projeto. Aqui, vamos falar sobre enquadramentos, movimentos de câmera, equipamentos e todas as etapas a serem seguidas para fazer o seu primeiro filme. Eu garanto, não é tão difícil assim e até pode ser bem divertido. Estamos aqui no set do filme Na Lata, dos alunos do 5º nível do Tec Cine. Eu fui convidado para ser ator e disse que só topava se eu pudesse trazer aqui a minha equipe para mostrar como é que funciona uma equipe de cinema. Então nós vamos conversar um pouquinho com eles, nós vamos mostrar os diversos equipamentos que estão aqui no set e vamos ver se a gente consegue explicar como é que se faz um filme. Conta o que tu está fazendo aqui. Bom, eu estou organizando mais ou menos o set, vendo se as funções estão andando direitinho, se a foto tá boa, tá pronta para o momento da cena, se o áudio tá bom. O João está segurando aqui uma... Decupagem de decupagem. O que tu tem aqui além da decupagem? Eu vou mostrando, tu vai falando aqui, ó. Ordem do dia. Aqui. O que é a ordem do dia? É a ordem das cenas que vão ser gravadas hoje, tudo mais com o nome dos atores que a gente vai precisar, mais o horário de início, todas as organizações do dia. Muito bem. Então, aqui temos uma planilha do assistente de direção, documento essencial para o set. André, tá atrasado? Não, cara, a gente tá certo aqui com o cronograma, só falta chegar a bateria, montar e terminar de maquiar, os figurantes estão prontos. Como é que é fazer a direção de produção de um filme com muito pouco dinheiro? Tem que contar com várias pessoas, tem que ficar fazendo diversas coisas que às vezes não é a tua função, mas tem pessoas que, como é pouco dinheiro, então tu tem que contar muitas vezes com a boa vontade de treinar as pessoas. O que tu faz aqui no set? Eu tô fazendo making off só e aí eu tô ajudando na produção, caso precisem levantar alguma coisa e buscar alguma coisa. A gente foi lá buscar a caixa de som da banda para ajudar. E depois eu tenho que passar os cartões das câmeras pro computador. Ah, tu é o logger. Tu é o logger. Eu sou o montador também, além de making off eu tenho que montar. Ah, então olha só, interessante. Na equipe ele tá fazendo making off, tá fazendo assistência de produção, ele é o editor do filme e ele é o logger também, o cara que está responsável por pegar os cartões quando saem da câmera e botar no computador. Precisa de um carro, precisa de telefone celular, o que precisa? O que tu usa? Carro, com certeza, está ajudando bastante, mas telefone, óbvio, né? Não tem como negar. Mas se não tiver também, a gente dá um jeito. O que é a coisa mais difícil quando tu faz um filme? Cara, é imprevistos. Os imprevistos. Tem que estar pronto para dar um jeito nas coisas. Tem. É isso aí. O que faz um diretor de arte? Faz tudo na arte. Que é cenário, figurino? Cenário, figurino, que é o que ajuda a situar a pessoa dentro do espectador na história, entendeu? A colocar no universo do personagem. Nesse filme, o que vai situar as pessoas nos anos 80 é sempre a roupa e a maquiagem dos personagens. Tá, e quanto dinheiro tu gastou para fazer isso? A gente já gastou uns quase R$400. R$400? E onde é? Maquiagem, quais foram roupa. as coisas que vocês tiveram que comprar que não teve como conseguir de graça? Roupas. Roupas? Compraram roupas. É, a gente comprou roupas, manga morcego, calça cintura alta, enfim. E outras Brechó? coisas. Brechós. E outras coisas de maquiagem, como algodão, enfim, cotonete, paninho, lencinho para trocar maquiagem. Isso vai muito dinheiro. E batons pretos, góticos, coisas assim. O diretor de fotografia conta a história do filme também? Conto, claro. Isso aqui é um papel vegetal, certo? Para que serve isso? Para difundir um pouco a luz. Difundir um pouco a luz.
A luz difusa, a princípio, é melhor que uma luz direta? Geralmente é. É mais bonita. É mais bonito. Tu prefere. É mais E suave. para que serve, por exemplo, CTO, um CTA? para corrigir a luz para 310. Essa luz aqui tenta simular os anos 80. É isso? Esse é um bar dos anos 80. Tu teve alguma influência o fato de ser um filme dos anos 80 na tua luz? Sim, a gente deixou um pouco mais alaranjada, porque naquela época não se usava tanto aquela luz branca. Tu quer um filme meio amarelado, Amarelado então. e mais contrastado, porque os filmes da época dos anos 80 eram todos mais contrastados. Mais contrastados. E vocês decidiram isso como? Aqui no set? Não, antes. pré-produção. Aí discutiram como é que seria a luz, aí chegaram a esse conceito. E hoje tu tá, digamos assim, concretizando. Que tipo de refletores tu tem aqui? Por exemplo, essa luz que está nos pegando aqui está vindo de um Fresnel, é isso? Fresnel de 1000. Fresnel de 1000. Tá. Que outros tipos de refletores vocês vão usar A aqui? gente está usando uns 2000. 2000, dobro de luz. De luz, 650 ali no fundo. E é só, por aqui é só. Por aqui é só. Mas em outras cenas tu tá usando outros tipos A de gente está usando refletores? os quinos em cenas da casa que a gente está fazendo. A gente está usando um dedinho também de 350. Um dedinho. Um dedinho. O que é um dedinho de 350? Dedinho é um refletor bem pequenininho que tem uma potência bem fraca, só para pontuar um pouco a luz. Esses equipamentos todos têm que ser ligados por um eletricista Exato. profissional. Se não tivesse o eletricista aqui, Não tem filme também. não tem filme. Se tu fosse dar uma sugestão para um cara que está fazendo o seu primeiro filme e vai trabalhar com um equipamento de luz e uma equipe pequena num filme sem dinheiro, que tipo de equipamento ele tem que usar? A primeira coisa é ele decidir por pegar um kit pequeno, um kit fácil de transporte, para ele justamente porque tem pouco dinheiro, provavelmente não tem um caminhão, não tem uma equipe para carregar tudo isso. Um kit ARRE, ou trabalhar mais com uma luz mais leve, que ele possa trabalhar com uma coisa que possa ligar na tomada, que não dê uma demanda muito grande de luz. Dá para fazer, eu acho que dá para trabalhar, dá para pedir apoio para os técnicos, assim, não tem condições de pagar, liga para um técnico e pergunta, olha só, como é que eu posso montar, como é que eu posso procurar na internet qual é os kits básicos, assim, para te ter poder trabalhar com uma luz de ataque, uma compensação, um contrinha, tem o básico ali, eu acho que dá para ter numa equipe reduzida. Perfeito. Vocês são dois diretores. Tá. Um tá cuidando mais da câmera, outro tá cuidando mais dos atores. Na verdade a gente trabalha junto desde o início. Só que a parte de preparação de elenco, eu tô fazendo desde o início, porque eu tô ensaiando com os atores. Tá. Mas a gente discute, é uma co-direção. Fez ensaios antes do... 3 semanas de ensaio. 3 semanas de ensaios com os teus atores. 3 atores. Os 3 atores. Como a gente está trabalhando com comédia, alguns atores já têm mais tempo de experiência, né? E os atores mais jovens, que no caso é o Pedro, precisava entrar num time de comédia. Tá. Então, o elenco quis muito ensaiar. Tem que ser planejada, estar preparada, ter um ensaio, mas também não negar o que pode vir de bom também no momento, sem atrapalhar o set, é claro, entendeu? A gente tem que ter um bom senso, um limite. Mas se um ator propõe algo, de repente, na cena que é legal e é interessante, por que não aproveitar? Estamos aqui fazendo uma coisa muito importante, que é assinando a autorização para que o filme possa usar a minha imagem. Importantíssimo. Eles vão usar uma música minha, sensacional, chamada Os Cegos Também Vão ao Cinema. E eu liberei a música para eles. Mas eu liberei só no papo, entendeu? E eles não confiam em mim. Aliás, é o que vocês devem fazer. Não confiem em ninguém que diz que pode usar música, certo? Não confiem em ninguém que digam que pode usar a imagem. Façam as pessoas assinar. O Ângelo está fazendo 2 coisas aqui. Ele é assistente de produção e está fazendo figuração também. Ou está fazendo figuração e sendo assistente de produção. O Ângelo está produzido aqui. Quem está fazendo o seu primeiro filme? Tentando seu primeiro filme. Tem que tomar cuidado com esses detalhes também, da arte, da figuração. Tu acha que isso aí acrescenta? A direção de arte, a produção, a fotografia, eles são todos elementos dramáticos da história. Então acho que aquele figurante que tem uma peruca, uns cílios, que está no fundo do quadro, ele pode adicionar, ou não, ele pode tirar muito da história também. Tá bom. Eu posso ser um erro. O Ângelo não será um erro. Ação! Então, hoje a gente vai fazer uma cena punk, né? Como eu tinha te dado a prévia. Uma cena punk. Uma cena punk. No bar, a gente vai usar, assim, dispor ali aqueles figurantes. A parte que vai entrar vai ser na festa, onde tu vai estar sentado e vai vir um garçom
som. Ela se levanta, que é a Punk, a adolescente, a Elisa, que vai estar sempre com o protagonista na mesa do bar ali. Tá. Na cena, a gente vai filmar o diálogo deles. Em seguida, ela se levanta e vai em direção à porta, saindo do quadro. Bruno se levanta rapidamente e bate no garçom passando. O garçom derruba a bandeja no chão e Carlos Gervasi. A cena é basicamente isso. Daí depois a Elisa sai do bar, daí eu vou continuar com a cena da festa punk. Tá bom. Nós temos aqui o André dando duro aqui, tá levando as coisas, certo? E aqui, ó, nós temos a Van que trouxe os equipamentos para fazer esse filme, tá? Vocês estão vendo aqui um monte de tripés, alguns refletores, guarda-sóis, sacos pesados para manter os tripés no chão se estiver ventando muito, um isopor, que é um negócio fundamental para quem está fazendo o seu primeiro filme, conseguir uma luz um pouquinho mais interessante. Isopor é muito útil. E custa barato, bem legal. Quando a gente está fazendo um filme barato, a gente tem que ter certeza que a gente vai conseguir o mínimo de qualidade técnica. Então é o seguinte, o que eu posso conseguir para que a fotografia do meu filme fique bem legal? Às vezes a gente tem uma van cheia de coisas, às vezes a gente tem muito menos do que isso. O importante é tirar bom proveito do que a gente tem. Assim como um escritor precisa dominar palavras, frases e parágrafos, e um músico tem que saber combinar notas e acordes, você tem que saber usar os elementos da linguagem audiovisual, que mistura imagens, sons e palavras. Plano é tudo que é mostrado na tela de forma contínua. Quando um plano é trocado por outro, dizemos que houve um corte. Tomadas ou takes são as tentativas de se fazer um plano. Na hora de filmar, podemos fazer várias tomadas do mesmo plano até que ele fique bom. 1, 4, 1. Ação! Corta! 1, 4, 2. Ação! Corta! 1, 4, 3. Ação! Corta! Cena é um conjunto de planos que acontecem no mesmo lugar e no mesmo momento. Disse que estava solitário. Um filme é formado por várias cenas. Essas cenas são uma combinação de planos que são executados no set por uma ou mais tomadas. Quando pensamos em como filmar uma cena, precisamos decidir qual será o enquadramento de cada plano. O enquadramento determina o que vamos ver no plano. Podemos escolher mostrar o rosto do ator, o corpo inteiro ou apenas seus pés. Podemos filmar de perfil ou com a câmera alta. Tudo depende de qual é o nosso objetivo ao fazer cada plano. O enquadramento depende de 3 elementos: o plano, a altura do ângulo e o lado do ângulo. Podemos fazer uma divisão bem simples dos planos: plano aberto, plano médio e plano fechado. No plano aberto, que é esse aqui, a câmera está distante do ator e ele ocupa uma parte pequena do cenário. É um plano de ambientação. No plano médio, que é esse aqui, o ator ocupa uma parte considerável do ambiente, mas ainda tem espaço à sua volta. É um plano de posicionamento e movimentação. E no plano fechado, também chamado de close, a câmera está bem próxima do ator e seu rosto ocupa quase todo o quadro. É um plano de intimidade e expressão. Geralmente fazemos uma divisão mais sofisticada dos planos, para deixar melhor definido qual enquadramento queremos. Mas atenção, nem todo mundo chama um determinado enquadramento
pelo mesmo nome. O importante é que a equipe se entenda. Se você achar mais fácil, pode dar seus próprios nomes para os enquadramentos. Plano de joelho, plano de cintura, plano no peito, como quiser. Nos meus filmes, costumo usar a seguinte nomenclatura: plano geral. Em um ângulo aberto, vemos bastante o cenário. O ator ocupa um espaço pequeno na tela e temos dificuldade para reconhecê-lo. Plano conjunto. Ainda com um ângulo aberto, vemos uma parte significativa do cenário. Geralmente, já é possível reconhecer os atores. Plano médio. Enquadramos da cabeça aos pés do ator. Vemos seu corpo inteiro, com um pouco de ar em cima da cabeça e um pouco de chão sob os seus pés. Plano americano. Enquadramos o ator do joelho para cima. Meio primeiro plano. Enquadramos o ator da cintura para cima. Primeiro plano, que também é chamado de close, enquadramos o ator do peito para cima. Primeiríssimo plano, também chamado de B-close, enquadramos o ator dos ombros para cima. Plano detalhe, enquadramos objetos pequenos, como um livro ou um copo, ou uma parte do corpo, como um olho ou uma boca. Também devemos escolher a altura e o ângulo da câmera. No ângulo normal, a câmera está na altura dos olhos dos atores, como nesta foto. No ângulo plongé, a câmera está alta, voltada para o ator, e o vemos de cima. No ângulo contra-plongé, é o contrário. A câmera está baixa, voltada para o ator, e nós o vemos de baixo. É possível usar a câmera alta ou baixa sem ela estar voltada para o ator. É usada quando queremos filmar apenas seus pés caminhando, por exemplo. A última escolha é o lado do ângulo. A câmera pode estar frontal, como nessa foto aqui, em uma linha reta com o nariz do ator. Ou pode estar em 3/4, quando a câmera está em um ângulo de 45 graus com o nariz do ator. Os 3/4 podem ser filmados pela direita ou pela esquerda. No perfil, a câmera está ao lado do ator, em um ângulo de 90 graus com o seu nariz. Também pode ser feita pela direita ou pela esquerda. E podemos colocar a câmera atrás do ator, como nesta foto, em uma linha reta com a sua nuca. Outra noção importante é o fora de quadro. Quando ouvimos uma pessoa, mas não a vemos, dizemos que ela está fora de quadro e sua fala está em off. Acho que não. Eu estava entrando no avião quando eu percebi que eu ainda gosto de ti. Agora que já conhecemos os possíveis enquadramentos, podemos pensar nos movimentos. O movimento pode acontecer dentro do quadro, com a câmera parada e os atores se movimentando durante a cena. Quando o cenário está vazio e o ator entra, dizemos que ele entrou em quadro. Quando ele sai, dizemos que ele saiu de quadro. O ator também pode se aproximar da câmera ou se afastar da câmera. Além dos atores, a câmera também pode se movimentar durante o plano. Os principais movimentos de câmera são os seguintes: panorâmica ou pan. A câmera fixa no seu eixo se movimenta para a esquerda ou para a direita. Tilt. A câmera também fixa no seu eixo se movimenta para cima ou para baixo. Traveling. A câmera se movimenta na mão do operador, sobre os trilhos de um traveling ou até numa cadeira de rodas. No traveling out, a câmera se distancia. No traveling in, a câmera se aproxima. E no traveling lateral, a câmera se move em um ângulo paralelo. Por último, podemos ter um movimento de objetiva. Usando uma lente do tipo zoom, modificamos o ângulo visual durante a tomada. Quando fechamos o ângulo, chamamos de zoom in. Quando abrimos o ângulo, chamamos de zoom out. Durante uma cena, é possível variar entre dois níveis da linguagem cinematográfica: o objetivo e o subjetivo. A câmera objetiva simplesmente mostra o que acontece na sua frente.
A câmera subjetiva assume o olhar de um dos personagens, adotando o seu ponto de vista. Essa câmera deve simular a posição e os movimentos da pessoa que está observando a cena. Quando um plano mostra quem é o dono do ponto de vista, o chamamos de determinante. Uma questão que sempre traz discussões para o set é o eixo. É importante aprender como usar o eixo para não termos problemas na montagem do filme. O eixo visual é uma linha reta que liga o olhar de dois atores. Quando determinamos o local em que a câmera vai filmar o primeiro plano da cena, estabelecemos duas zonas, a permitida e a proibida. Para manter as direções dos olhares corretas, a câmera deve ficar sempre do mesmo lado do eixo, na zona permitida. Se a câmera passar para o lado errado, na zona proibida, com um enquadramento que mostra apenas o rosto de um ator, pode parecer que ele mudou a direção do seu olhar ou mudou de posição de repente. Esse erro é chamado quebra de eixo. Se você quiser passar para o outro lado do eixo sem quebrá-lo, é só pular o eixo, colocando a câmera na zona proibida, mas mostrando os atores num enquadramento aberto. Assim, o espectador não fica desorientado. A quebra de eixo também pode acontecer em relação ao sentido do movimento, como podemos ver no exemplo a seguir. A atriz está indo sempre para o mesmo lado, mas devido ao posicionamento da câmera, o espectador pode ficar bem confuso. Para ilustrar como se faz um filme, criamos um roteiro simples e curto, com 3 atores, ambientado em uma casa. Vamos mostrar como são feitos os ensaios e as diversas possibilidades de filmar esse roteiro. O que tu achou desse personagem aqui? Um personagem que tem a sua veracidade, né? Porque ele está ali dentro dessa leitura e se projeta, né, uma figura, uma imagem que aos poucos ela vai sendo desconstruída. Exatamente. Eu achei bem real, mas ela é bem assertiva, assim, ela não... Eu faria um escândalo bem maior, assim. Se tu tivesse passado por uma situação, tu já passou por alguma coisa parecida? Infelizmente não, mas eu achei que ela foi assim, sabe? Classuda. Classuda, não chegou a... No sentido assim, não fez escândalo. Sabe? Talvez tu jogasse alguma coisa nele. Com certeza. E a Gabriela? Pois é, a outra, eu acho que ela já teve algum casinho com ele algumas outras vezes e tal. Essa frase que ela dá depois que tu desce a escada, enfim, eu era amiga, agora sou namorada, meio que define a tua posição, né? E depois tu diz assim, ó, ele já me convidou para vir morar aqui, quer dizer, o cara é rápido mesmo. Né? Isso é quase inverossímil. É quase inverossímil. Mas é comédia, a ideia é brincar um pouquinho. Então, sim, tudo bem, a gente avança um pouquinho além do que seria crível, né? Tá. Eu acho que faz parte. Eu costumo ensaiar com os atores em 3 etapas: leitura, leitura com interpretação e leitura com marcação. Primeiro, sentados em volta de uma mesa, vamos apenas ler o roteiro em voz alta, com cada ator dando as suas falas. Então vamos fazer assim, ó. Vamos ler agora então, tá? Sem grandes preocupações ainda de interpretar. Eu faço as rubricas e vocês leem as falas, tá? Vamos lá, cena 1. Sala, interior dia. Luciano está sentado em uma cadeira em frente à lareira acesa, lendo 100 anos de solidão. Parece estar sozinho na sala. Ele ouve um barulho de chave, seguido de uma porta abrindo, e olha para o outro lado da sala. Júlia, 30 anos, entra na sala, coloca uma bolsa grande de viagem sobre uma cadeira e olha na direção de Luciano, que parece surpreso com a chegada de Júlia. Perdeu o avião? Não, desisti de ir. Gabriela, 25 anos, é cena 2, termina de passar batom em frente ao espelho e sai do banheiro. Surge, cena 3, surge no mezanino do 2º andar, ainda segurando o batom em sua mão, ouve a voz de Luciano. Não precisa mais dar um tempo?
Gabriela pai olha para baixo, ela tem uma visão geral da sala, surpresa, ela acompanha discretamente o diálogo. Acho que não. Júlia sorri simpática. Eu tava quase entrando no avião, mas aí percebi que ainda gosto de ti. Júlia dá alguns passos para frente e deve ficar bem perto de Luciano. Gabriela parece preocupada. Decidi te dar mais uma chance. O batom escapa da mão de Gabriela e cai fazendo barulho, chamando a atenção de Júlia, que vê Gabriela. Quem é essa mulher? Ela é uma amiga. Gabriela decide enfrentar a situação e começa a descer a escada. Era amiga, agora sou namorada. Desde quando? Gabriela aproxima-se dos dois. Cheguei faz meia hora e ele disse que eu podia me mudar pra cá. Tu disse que precisava dar um tempo. O avião nem tinha decolado. Ele me disse que estava solitário, fiquei com pena. Tu sabe que eu não consigo ficar sozinho. Tu me disse que não namorava há 1 ano. Ontem de noite. Júlia caminha na direção da porta de saída e coloca a bolsa no ombro. Os homens não são todos iguais, tem alguns que são piores. Júlia sai, batendo a porta com força. Gabriela parece examinar o Luciano por algum tempo. Foi um erro. E tu tá me devendo um batom. Sem dizer mais nada, pega uma bolsinha pequena que estava em cima da mesa e também sai, batendo a porta com força. Luciano pega o livro e volta a ler. Vê um pedaço de batom caído no chão, fecha o livro, pega o batom, chega, pensa um pouco, pega o celular. Percorre uma lista de contatos até achar uma Daniela, aperta o botão de chamada. Daniela, tudo bom? É que eu tô tão solitário. Isso, tem muito tempo. Depois, ainda sentados, os atores devem começar a interpretar seus personagens, dando a entonação certa de cada fala. Perdeu o voo? Não, desisti de ir. Tu não precisa mais dar um tempo? Acho que não. Eu tava quase entrando no avião, mas aí eu percebi que eu gosto de ti. Decidi te dar mais uma chance. Quem é essa mulher? Ela é uma amiga. Era amiga. Agora sou namorada. Eu acho que a Gabriela é um pouco mais reflexiva. Tu tá muito braba. Tá. Tu tá muito braba, assim. Tu já foi direto pra cima dela. Tá. Eu assim, a gente acaba, sabe? Eu tava bem aqui. Tá. Aí ela chegou e tu tá assim, porra, que coisa é essa? O avião nem tinha decolado. Ele me disse que tava solitário, eu fiquei com pena. Tu sabe que eu não consigo ficar sozinho. Tu me disse que não namorava há 1 ano. Ontem de noite. Por último, já de pé, e de preferência num local parecido com o cenário, ensaiamos com a marcação de gestos e movimentos da cena. Tá? Então é o seguinte, tu tá sentado aqui, ó. Eu acho melhor aqui por uma questão de eixo. Tá, o nosso filme começa com ele sentado sozinho aqui, a lareira vai estar acesa e ele está lendo, certo? A Júlia chega de lá, tu vai chegar dali, tu vai estar do lado de fora da porta, não precisa sair agora, mas tu vai sentar e vai te posicionar aqui, mais ou menos onde eu tô. Enquanto esse primeiro plano tá acontecendo, tu tá lá dentro daquele banheiro, terminando de se retocar, etc. Vai sair e vai até ali, ó, mais ou menos, ó. Atenção, ação. Vai lá. Perdeu o voo? Não, desisti de ir. Tu não precisa mais dar um tempo? Acho que não. Eu tava quase entrando no avião, mas aí eu percebi que eu ainda gosto de ti. Decidi te dar mais uma chance. Não, acho que para ficar... A gente tá sempre exagerando um pouco. Vamos fazer uma coisa dramática mesmo. Gosto de ti. Vem, calma. Olha, eu decidi te dar mais uma chance. Tá. Calma, tá? Era amiga. Agora sou namorada. Desde quando? Cheguei faz meia hora. E ele disse que eu podia me mudar pra cá. Tu disse que precisava dar um tempo. O avião nem tinha decolado. Ele me disse que estava solitário, eu fiquei com pena. Tu sabe que eu não consigo ficar sozinho. Tu me disse que não namorava há 1 ano. Ontem de noite. Tu dá a fala descendo, talvez seja até natural, mas não é dramático, sabe? Ou tu dá lá em cima e depois desce, ou tu começa a descer, dá a fala e depois termina aqui. Sei lá, experimenta uma coisa diferente assim. Tá. Durante a descida, acho que enfraquece um pouco. Né? Tá, vamos de novo? Sim. Vamos de novo?
palavra decoupagem vem do francês découper, que significa recortar. Decoupar é recortar a ação de uma cena, dividindo-a em planos e determinando seus enquadramentos. A ideia é construir a cena plano a plano, corte a corte, do primeiro até o último momento da ação a ser filmada. E agora, vamos ver como fica o nosso filme. Perdeu o voo? Não existe de ir. Não precisa mais dar um tempo? Acho que não. Eu tava entrando no avião quando eu percebi que eu ainda gosto de ti. Eu decidi te dar mais uma chance. Quem é essa mulher? Ela é uma amiga. Eu era amiga. Agora eu sou namorada. Desde quando? Eu cheguei faz uma meia hora, mas ele disse que eu podia me mudar pra cá. Tu tinha pedido um tempo. O avião nem tinha decolado. Ele disse que tava solitário. Eu fiquei com pena dele. Tu sabe que eu não consigo ficar sozinho. Tu me disse que não namorava há 1 ano. Ontem de noite. Os homens não são todos iguais. Tem uns que são piores. Isso foi um erro. E tu me deve um batom. Alô, Dani? Tudo bem? É que eu ando tão solitário. Nós vamos falar agora com o Léo Garcia, que vai nos contar os segredos de escrever roteiros. Não existem regras, mas existem alguns caminhos que nos ajudam nessa etapa, assim. Primeiro, a ideia, né? De onde é que vai sair a minha ideia? Ela pode sair de qualquer lugar. Às vezes aquela pessoa que tá do teu lado na parada de ônibus, ela pode dar um bom personagem. Ou
Alguma história que alguém te contou, assim, sem nenhuma preocupação. Bom, isso aí também pode... Tudo pode dar uma história interessante. Tendo essa ideia, a gente faz uma sinopse. A melhor coisa é tu tentar resumir o filme num parágrafo, porque isso vai te ajudar muito, saber onde é que tu vai chegar depois, né? A partir da sinopse, a gente faz um argumento. Um argumento seria uma sinopse um pouco mais elaborada, que é tudo o que acontece no filme, mas ainda sem os diálogos. A diferença do argumento para a escaleta é que a escaleta, ela já vai ser dividida por cenas. Como o roteiro, tu já vai dividir as cenas e o resumo do que acontece em cada cena, assim. É o último passo antes de tu partir, de fato, pro roteiro. Teoricamente, é a parte mais bacana. Agora é a hora que a gente vai poder escrever o que os personagens dizem em cena. E também é o momento que a gente tem que ter mais cuidado. Cada cena é importante. Então, cuidar com a ansiedade, não querer escrever de uma vez esse roteiro e sair filmando. Não, calma aí. Pensa, mostra pros amigos, vamos... Será que tá bom mesmo? Uma coisa muito importante nesse processo todo é a reescritura, né? A gente escreve uma vez e vai reescrever e outra, e outra, e outra. O Cidade de Deus, por exemplo, ele teve 17 versões, tratamentos, que a gente chama, né? Então é algo que tu vai reescrevendo, que vai sempre, a princípio, melhorando a história, né? E qual é a diferença de escrever um roteiro e de escrever, por exemplo, um conto ou de escrever uma redação para a escola? A principal razão de existir um roteiro é para fazer um filme. Então, ele é um instrumento de trabalho. Ele não pode ter coisas que a gente não pode filmar ali. João vai embora. Passam 5 anos. Tá, mas como é que eu sei que passou 5 anos? Vai ter algo escrito, a Maria vai estar um pouco mais velha. Aí, em seguida, a Maria tem saudades do João. Tá, mas como assim? Como é que eu sei que ela está com saudades do João? Um romance é dividido em capítulos, cada capítulo tem alguns parágrafos, assim. Tu poderia tentar sintetizar o que tem um roteiro, quer dizer, como é que ele está dividido? O roteiro, ele é dividido em cenas, aí tem o cabeçalho ali, que vai colocar se a cena é interna ou externa, o local onde ela se passa, restaurante ou casa do personagem, e se é dia ou noite, que isso aí mais tarde vai ajudar a produção, né? E aí vem a descrição da cena, que seria bem sucinto, só o que é realmente importante para a história. Tu descreve o local e quem está na cena e a ação, no caso. O que eles estão fazendo, e quando cada personagem fala, entra o diálogo. Uma cena, ela muda de cena para outra cena, quando muda de ambiente, ou então quando muda o tempo. O próprio nome diz, roteiro, ele vai servir como um guia de toda a produção. Tudo tá ali. Não só o que os atores vão falar, mas quantas locações vão ter no filme, a descrição dos personagens, a descrição das ações. Tá tudo ali. A partir do roteiro que as coisas podem acontecer, né? Que a mágica vai acontecer. A gente vai poder orçar, a gente vai poder escolher elenco. Para a formação de um roteirista, claro, é muito importante ter aulas, fazer cursos, oficinas. Mas, além disso, além de estudar livros técnicos de roteiros, que tem uma porção de livros muito interessantes à venda, é essencial ler. Tem que ler muito, tem que ler livros, até ler jornais, revistas, tudo é muito importante. Ler roteiros é uma coisa muito interessante. Hoje em dia, com a internet, é muito fácil. Tu vai lá, baixa roteiros, lê o roteiro, depois vê o filme, ou então vê o filme, lê roteiro. Ler roteiro de série é muito legal. Tu começa a entender um pouco mais como é que funciona a lógica. Ver filmes é uma coisa, assim, essencial para um bom roteirista. Então, tem aquela desculpa. Tá vendo um filme? Não, tô trabalhando. Cada roteiro é uma aventura nova. Tu vai viver, tu vai conhecer novos personagens. Conhecer, não, tu tá inventando eles, mas eles vão tomar vida. Depois eles vão aparecer na tela. João de
Vina é diretor de fotografia e ele faz a supervisão de imagem nos filmes dos alunos lá da PUC. Os alunos estão fazendo o seu primeiro filme, mas ele já fez vários. Então ele ajuda, ele faz com que a imagem fique melhor. Dá uma palhinha para nós como é que tu faz a imagem ficar melhor. Se tu não tem dinheiro para iluminar, então tu sempre deve tentar aproveitar a luz natural, né? Até porque fazer uma luz artificial que tem o mesmo aproveitamento de iluminação de uma luz natural do sol de uma janela, assim, é muito difícil fazer com um equipamento caseiro. 35mm, profissional, é comum também tu usar isopor? Sim. Sim, o isopor ele serve tanto para fazer luz rebatida, para suavizar a luz, quanto para preencher, por exemplo, se eu tivesse o enquadramento fechado em mim aqui, só essa luz, ela ia deixar esse lado do rosto muito mais iluminado do que esse. Então, aí tu colocar o isopor geralmente aqui, botam um isopor aqui para iluminar aproveitar essa mesma luz e rebater e iluminar. Certo. Tu diga então para quem está fazendo o seu primeiro filme que uma, duas folhinhas de isopor são úteis sempre? São fundamentais. Fundamentais. E funcionaria lá fora também com o sol, por exemplo, sim, né? Sim. Tem o sol chegando aqui e esse lado do rosto está mais escuro, bota o isopor desse lado aqui, melhora bastante. Melhora. Ou bota o isopor embaixo também, realça um pouco os olhos. O isopor serve para muitas coisas. E tu diga assim, a luz rebatida, uma luz mais difusa, sempre é mais bonita do que uma luz direta, né? Sim, principalmente para as mulheres. Né? Mulher... Por que os homens não podem ter uma luz bonita também? Porque Não, o homem deve ter a luz bonita também. Mas é que geralmente a luz mais dura combina mais com o sexo masculino. Os homens são mais duros. São mais retos. Agora, essas câmeras aqui, essa nova categoria de câmera, né, as DSLRs, ou mesmo câmeras de vídeo contemporâneas, modernas, como a gente que está usando aqui, elas têm uma sensibilidade muito maior do que antigamente, quando a gente estava trabalhando com filme. Isso significa que a gente pode trabalhar com muito menos luz do que há 10 anos atrás, né? Muito menos. Sem dúvida. Elas são as câmeras fotográficas que gravam e... acho que todas, hoje em dia, gravam em alta definição, que é uma grande vantagem. Elas têm lente de filme, de máquina fotográfica, e tem o ISO de uma máquina fotográfica também, que é ISO muito é alto. sensibilidade. A sensibilidade. Que é muito alta. Sim. Quanto maior o ISO, quanto maior a sensibilidade, mais ruído vai ter a imagem. Mas, assim, às vezes isso não é tão importante quanto ter o filme. Enfim, tu enxergar as coisas, né? Sim. Qual é a diferença entre fazer um filme com a câmera na mão e com a câmera no tripé? Bom, o tripé ele vai garantir uma estabilidade para a câmera que nunca tu vai conseguir fazer a mesma cena na mão, né? Então, por exemplo, nós estamos sendo filmados ali pela pia e a câmera está no tripé. Sim. Por isso que a imagem está estável. Está estável. Está bem. E se eu ligar a minha câmera aqui e for fazer um plano teu aqui com a câmera na mão... Bom, como vocês podem ver, essa câmera, por mais fixa que ela esteja, ela vai ter sempre um movimento. Nem que seja um movimento da respiração de quem estiver fazendo. Eu estou respirando, é verdade. Enquanto que essa câmera que está no tripé, a imagem fica totalmente estável. João, essa câmera aqui, ela tem um diafragma, ela tem regulagem de sensibilidade e quase todas as câmeras têm isso, né? Tanto as câmeras fotográficas que funcionam em vídeo também, quanto as câmeras de vídeo. E ela tem um anel de foco. Sim. Tu diria que essas são as principais regulagens? O que está falando? Quais são, digamos assim, vou fazer um plano. O que eu tenho que acertar em relação ao foco, em relação à luz? Eu recomendaria sempre trabalhar com tudo no manual. Porque qualquer regulagem automática, quem vai decidir o que vai acontecer na imagem é a câmera, e não o fotógrafo ou o diretor, né? Por exemplo, tu deixa no foco automático e tu faz um plano aqui com a câmera em primeiro plano e no fundo, ela pode decidir deixar esta câmera em foco em vez do teu rosto. Pois é. Ou alguma coisa pior até do que isso, que ela fica indecisa, né? E o foco fica nem na câmera e nem em mim, assim. Ele pode ir e voltar, por exemplo. Então, eu acho isso
um cuidado que o fotógrafo de um filme tem que ter. Deixar no foco no manual e acertar o foco. Diafragma também, né? Porque, por exemplo, tu faz um movimento de câmera e quando a câmera passa por um ponto que está mais iluminado, uma janela ou algum ponto assim, todo o resto da imagem, a câmera vai corrigir automaticamente o diafragma para aquela luz, todo o resto fica escuro ou fica variando também durante a cena. Ou seja, e as câmeras têm esses automatismos, porque geralmente quem usa essa câmera são amadores, pessoal que não está ligando muito para essa diferença de luz, etc. Quer dizer, as câmeras são feitas para funcionar sozinhas, ou mais sozinho possível. E quando o pessoal está fazendo um filme, tem que ele mesmo regular. Isso tira do automático e coloca no manual. Sim, e de preferência não mudar no meio da cena, né, também. É perigoso, eventualmente, trabalhar com equipamentos de luz, ligar muita coisa numa casa antiga, esse tipo de coisa? Sim, porque assim, uma coisa que pouca gente sabe até que trabalha no mercado é fazer distribuição na rede, né? Porque principalmente as casas antigas têm uma rede ruim e assim, geralmente o fio ele passa por diversos cômodos, então às vezes tu liga muita luz numa peça, tu vai estar sobrecarregando o disjuntor, ou às vezes até tu vai puxar de uma outra peça, mas está ligada na mesma rede. Eu não entendo muito tecnicamente disso também, por isso que tem o eletricista. Tem que ter o eletricista. Agora, se não tiver o eletricista, é bom trabalhar com equipamentos simples, né? Sim. E que não, e luzes digamos não assim, tão potentes. luzes não tão potentes. Aí com alguma segurança dá para se trabalhar. O Rafael Rodrigues é técnico de som direto e já fez o som de muitos filmes. Queria que tu me apresentasse os equipamentos principais aqui. Nessa ocasião, a gente está trabalhando com um kit básico aqui, que consiste basicamente que uma mesa misturadora, que a gente chama de mixer, né? Que serve para misturar os microfones. Um gravador de 2 pistas, no caso aqui. Um microfone shotgun. E um microfone de lapela, que é esse que eu estou usando aqui. É basicamente isso, um fone de ouvido, vara de boom, isso completa o kit do operador de som. Esse microfone aqui é o microfone que está gravando a minha voz aqui. Se eu desvio ele um pouquinho, ele já vai gravar bem mais baixo? Ele vai começar a sair do campo de captação da tua voz. Vou ilustrar da seguinte forma. Uma imagem com foco, uma imagem sem foco. Aqui eu estou em foco. Exatamente. Aqui eu estou fora de foco. A gente está fora de foco. Tá. Foco, fora de foco. Exatamente. No caso de som, a gente chama direcionalidade, né? Então, para tu ter uma boa captação de som, o ideal é que tu tenha uma boa proximidade do microfone aliado a uma boa direcionalidade. Ou seja, o microfonista, que é o aliado do técnico de som, o assistente de som, a qualidade do som vai depender muito desse elemento do microfonista. Tu tá me dizendo, então, que geralmente essa equipe de som é pelo menos 2 pessoas. Tem o técnico de som direto, que atua aqui nesse momento, segurando o gravador e o mixer. E o outro sujeito com o microfone... Exatamente. Apontando para mim direitinho. É. Se eu for dar uma fala agora e tu quiser gravar o meu som bem direitinho, tu vai apontar o microfone para mim, no caso aqui, por baixo do quadro, é isso? Eventualmente. Geralmente a gente capta por cima. Por cima, ok. Porque daí tu foge de sombra, de movimento de atores, evita que o ator bata com o corpo no microfone. Tá. Algumas situações extremas a gente tem que acabar indo por baixo, uma questão de sombra. Em alguns casos extremos não existe uma negociação e o técnico de som tem que resolver como pode. Nesse caso, a gente usa esse tipo de microfone aqui, que é o microfone de lapela. No caso, ele tem um transmissor que envia o sinal para o receptor que fica conectado no mixer. O microfone de lapela é um microfone coringa, assim, ele é muito útil em gravações externas, onde a gente tem ruído de trânsito, né? Ele faz... quando tu usa o microfone de lapela, se tu tem ruídos
do background. O próprio corpo do ator faz uma barreira contra esses ruídos e o som fica mais claro, mais limpo. Esses equipamentos hoje são bem menores e mais baratos, né? Exatamente. Hoje em dia a gente pode ter um som de qualidade, optando por uma tecnologia mais adequada ao orçamento da produção. Assim. Muita gente tenta gravar com o microfone da própria câmera. Sim. Certo? É um Então, por exemplo, Pia, tu tá gravando com som ou sem som? Com som. Então, nós estamos agora ouvindo com o microfone da Pia. E agora nós estamos ouvindo com os dois microfones aqui. Vocês já estão vendo que é bastante diferente. Esse erro de confiar no microfone da câmera é comum, né? É comum, acontece bastante, mas eu acho que é válido no momento que tu está começando e tu não tem muito recurso até, mas quando tu vai fazer o filme de fato, é preciso um equipamento mais qualificado. E o grande problema desses microfones de câmera é que assim, ó, está tudo silencioso. Aqui tá onde nós estamos, está razoavelmente silencioso. A câmera poderia estar um pouquinho mais perto. Talvez o som ficasse razoável. Mas se tivesse gente conversando aqui do lado, no fundo, já estragaria tudo. Né? Com certeza. Né? E os atores mais jovens, que no caso é o Pedro, precisava entrar... O segredo para ter um som de qualidade realmente está no microfone e na posição do microfone, como a gente falou antes. Né? O microfone bem posicionado vai garantir que tu tenha um bom timbre, uma boa captação da voz do ator. O mais perto possível, o mais próximo possível, sempre, no limite de quadro, é o ideal. Vamos falar com o Milton do Prado, que vai nos contar como é que a gente monta um filme. A montagem é o trabalho de tu organizar o material que foi filmado, né? Na grande maioria das vezes fora de ordem, né? Fora de tempo, maior do que precisa. E tu vai organizar aquele material, dar a forma dele, colocar ele em ordem, colocar ele no ritmo certo, no ponto certo e ir afinando aos poucos. A gente primeiro tem que passar o material para dentro do computador, organizar esse material de modo a colocar uma nomenclatura que seja uma nomenclatura adotada por toda a produção. Depois que está tudo organizado, tu vai sincar o material com som, né? Que também, na grande maioria das vezes, tu tem um som que foi captado separadamente, né? Para ter uma qualidade melhor, então tu vai sincar esse som. E a partir daí tu vai montar o filme. Se é um filme maior, tu vai montar cena por cena, separadamente. Depois colocar as cenas todas em ordem, uma atrás da outra. E a gente tem o que se chama primeiro corte do filme. Aí depois de ter o primeiro corte, tem muita conversa, analisa-se o material, sempre junto com o diretor. E aí tomam-se decisões e vão fazer pequenas alterações. Cortando, não, isso aqui não ficou legal, isso aqui é melhor trocar de lugar. A gente vai fazendo o segundo, o terceiro corte, quantos cortes forem necessários, até um ajuste final ali com a música e tal, né? Mas quantos cortes forem necessários. Tem filmes que tem 3 cortes, tem filmes que tem 8 cortes. Que momentos tu precisa e tu quer o diretor do teu lado? Bom, para mim, assim, tem um momento que é fundamental, que é uma conversa antes de entrar na ilha de edição, ou dentro da ilha de edição, antes de pegar no material, assim. De conversar sobre o que é o filme, dele me contar de onde é que surgiu a ideia, dele me contar qual é a história, assim. Pode ser uma conversa que até parece não profissional, né? Pode ser um bate-papo, assim, mas que eu acho de extrema importância para o cara dizer que tipo de filme ele estava querendo. E aí depois a gente entra na montagem propriamente dita, né? Senta lá, começa o trabalho. Eu gosto de ter o diretor quase sempre por perto, tá? Ele não precisa estar o tempo todo. Cada vez que está chegando perto do fim, é legal tu estar com ele, né? Para chegar no formato final do filme mesmo. O montador tem que ser paciente. Assim. Talvez a pessoa da equipe que tem que ser mais paciente é um montador. Porque ele tem que ver aquele material, ele tem que sentir aquele material. Tu tem que te dedicar para aquilo. Tu não pode
deixar de ver o material porque tu tá impaciente, né? Tu pode deixar de ver o material porque tu tem que entregar no outro dia de manhã e tu tem que acelerar. Mas não porque, tá um saco, não. E a outra dica que eu dou, assim, que eu acho que tá ligada diretamente com essa aí, é nunca se contentar com a primeira opção. Assim. Tu montou uma cena, putz, ficou legal, tá, tenta de outro jeito, tenta tirar aquele plano e botar um outro, né? Tenta inverter alguma coisa, não é fazer qualquer coisa, né? É pensar e criar uma outra alternativa. Além de montar mais filmes, à medida que tu vai montando mais filmes, tu vai aprendendo a montar, quais seriam outras coisas importantes para a formação de um montador? Uma coisa que eu acho que é meio óbvia, mas muito esquecida, que é ver filmes, né? E prestar atenção nesses filmes, né? E aí tentar entender, assim, que contexto histórico foi produzido aquele filme, por que ele foi montado daquele jeito, né? Ser aberto a outras filmografias, né? Não pensar que existe só um tipo de montagem, só uma maneira de montar, tentar entender, né? E aí pesquisar. Tu precisa ler bastante, não somente para melhorar a tua cultura, mas lendo, tu articula ideias e palavras, né? E esse trabalho de articulação de ideias e palavras não é tão distante assim do trabalho de montador, né? De articular duas imagens diferentes para dar uma ideia que não está nem numa imagem nem em outra. Os montadores devem ter o seu estilo ou quem determina o estilo da montagem é cada filme, cada história? É claro que cada montador tem um estilo, não tenho dúvida, assim, né? Tem montador que... Vamos simplificar, as coisas não são tão simples assim, mas tem montador que é melhor com cenas mais ágeis, tem outros montadores que gostam mais de montar cenas de diálogo, tem mais talento para montar cenas de diálogo, mas tu é contratado para fazer um trabalho, tu tem que entender que tipo de trabalho é aquele, aquele trabalho já tem um estilo, e eu acho que tu tem que ver qual é aquele estilo ali e buscar o melhor para respeitar a ideia original. Dá 3 filmes que tu acha que todo montador tem que ver, porque aquilo ali são muito bem montados. Taxi Driver, por exemplo, é um filme do Scorsese. A maioria dos filmes do Scorsese são muito bem montados. Tem um diretor americano, que eu acho um dos melhores diretores americanos vivos, é um documentarista chamado Errol Morris. Ele tem um filme chamado Procedimento Operacional Padrão, que é um documentário sobre a ocupação dos Estados Unidos no Iraque. E a montagem do filme é exemplar, assim. Tanto na construção como na quebra de regras. Tem coisa que ele faz na montagem, tu fala, putz, isso aí eu sempre digo para meus alunos que é errado, né? E o cara faz e dá certo. Aí tem o Encoraçado Potequi, com a famosa cena da escadaria de Odessa, mas outras também, que é uma referência. Então, um montador que está começando, que quer ver, vai lá, é preto e branco, é mudo, né? Às vezes dá sono, mas tem que fazer aquele esforço e ver, porque vale a pena, que é uma experiência de montagem, assim, de estética, bastante... que é imprescindível. Qualquer montador tem que ver. Esse aqui é o Kiko Ferraz, editor de som, mixador, parceiro de longa data do cinema gaúcho. Ele vai nos falar algumas coisas sobre a importância do som no cinema. O filme é um produto audiovisual. Se pegar a palavra audiovisual e rachar no meio, tu já vai entender que existe o áudio e existe o visual. Por definição, o som é 50% do filme. O som de um filme, na verdade, ele é um grande sanduíche, que vai ter diálogo, vai ter música, vai ter sons ambientes, vai ter efeitos sonoros e vai ter Foley, que aqui no Brasil a gente chama de ruídos de sala. Então, essas 5 camadas, elas nem sempre precisam estar todas acontecendo ao mesmo tempo. Tem momentos em que tu vai ter só música, momentos que tu vai ter só som ambiente e momentos mais barulhentos do filme em que tu pode ter tudo ao mesmo tempo, né? O montador do filme chegou na montagem final, ou seja, cortou todas as cenas, botou o filme no seu tempo final e com as durações de cada cena definidas, a partir daí começa a edição de som. O que é isso? É complementar aquela montagem de imagens com uma montagem de som. Foley é o som que os personagens emitem no filme, que não é diálogo. Então, assim, se uma pessoa coça a barba
né? Se um cara faz assim no cabelo, se uma pessoa caminha, todos os sons que os personagens emitem e que não são fala são os chamados ruídos de sala, ou Foley. Som ambiente é o som que o lugar produz. A minha sala, o lugar onde eu estou, ela tem um som. Se a gente for para um aeroporto, o que a gente vai ouvir? Rodinha de carrinho, um monte de vozes, vai ouvir um pum, pum, lá no fundo. Os efeitos sonoros são sons que ilustram e contam a história, mas que não são nem diálogo e nem música, e nem Foley e nem ambiente. Efeitos sonoros são sons pontuais que ajudam a contar a história. Por exemplo, uma bomba atômica. Uma bomba atômica não é um som que a gente grava com som direto. De repente, somar tiro de canhão, gravar um trovão e mudar a rotação desse trovão, deixar ele mais grave. O efeito sonoro, geralmente, ele é pesquisado em bancos de efeitos. Então, se pega vários sons que já estão gravados, se produz alguns outros sons digitalmente e se cria um produto final que é o efeito sonoro. No momento em que a edição de som está pronta e todos os sons do filme estão cortados e sincronizados com o filme, a gente tem vários canais de som. Tem canais de diálogo, canais de música, canais de Foley, canais de ambiente e canais de efeitos sonoros. Isso, num longa-metragem, facilmente passa de 100 canais, né? Então, a partir desse momento, a gente precisa definir qual som é mais importante, de onde esse som vem e em que momento do filme. Para isso, existe a mixagem. A mixagem é definir qual é o volume de cada som e qual é a posição em que esse som está na sala. O que a pessoa tem que cuidar quando vai fazer um filme? Primeira coisa é lembrar que o filme é um produto audiovisual. Então, geralmente o cara se preocupa, será que eu tenho o figurino certo? Será que o meu ator é o ator certo? Será que a interpretação tá boa? Mas lembra que tem metade do filme que é som. Então, se o filme é muito falado, certamente tem que se pensar em algumas questões de som direto. Outra coisa é tentar ouvir o filme enquanto o roteiro está sendo feito. E o cara está lá fazendo o roteiro, ele está imaginando as imagens, está imaginando a interpretação do ator. E o som? O que o meu espectador vai estar ouvindo nessa cena? Basicamente é tentar ouvir o filme antes dele existir. Se essa pessoa que vai fazer o seu primeiro filme vai ter um amigo que vai cuidar do som, chama esse amigo para participar das reuniões desde o início do processo. Não, mas o som só vai ser feito depois. Ótimo, mas o som vai fazer parte do mesmo filme. Então traz essa pessoa para perto para conversar sobre o filme. Porque certamente algumas coisas podem se resolver antes de filmar. Se um cara está fazendo um filme e ele pretende botar esse filme no YouTube, vamos dizer, o meu principal destino para o meu filme é botar no YouTube e fazer muita gente no mundo inteiro ver. Pensa que essas pessoas vão assistir o filme no YouTube. Então o som do filme, ele tem que estar bom para soar em caixinha de som de computador, em fone de ouvido. Se o filme é pensado para estar no YouTube, quem faz o som desse filme precisa ouvir em caixinha de computador também. Como é que meu filme está soando? Agora, se o filme é feito para o cinema, vai para uma sala de cinema e ouve o filme antes de dar por finalizado. Bom, agora eu estou numa sala de cinema e eu estou ouvindo aqui um barulho que eu não ouvia lá na minha casa. Então, assim, a gente tem que sempre pensar no produto final. Imaginar o filme sendo assistido. Bom, o espectador está vendo. Será que tá bom? Essa cena aqui do Menos Que Nada, ela é uma cena que era problemática para nós em termos de som direto. Se passava tarde da noite num quarto de hotel que precisaria ser silencioso, porque, enfim, não teria ruído em volta. Mas ela foi gravada num hotel que ficava na beira da praia e o mar estava super revolto, então o som direto ele tinha muito ruído de mar. E isso era ruim para a cena. Esse aqui é o som direto original, ó. Incrível. Você não imaginou nada? Dei uma olhada nos livros. E? Não é muito a minha área, mas eu achei parecido com a presa de um esmilodon. Bom, então assim, tem muito som de mar. Então, o que a gente fez? A gente teve que dublar essa cena. A gente chamou os 2 atores pro estúdio e dublamos. E o resultado final da dublagem, assim, aqui a gente tá ouvindo só
a dublagem agora. Sem ambiente, sem efeito, sem Foley, tá? Só a dublagem. O resultado da dublagem é esse aqui, ó. Incrível. Você não imaginou nada? Eu dei uma olhada nos livros. E? Não é muito a minha área, mas... eu achei parecido com a presa de um Smilodon. Em cima disso, o que a gente tem que fazer? Como caiu fora o som direto, caiu fora o ruído, agora a dublagem sozinha fica uma coisa muito estranha, porque parece que eles estão no vácuo. Então, o que a gente tem que acrescentar? A gente tem que acrescentar os ambientes que estão aqui, ó. Tem um sonzinho de mar lá no fundo, tem um trânsito leve, tem o grilo, porque é à noite, é uma coisa óbvia, mas a gente sempre usa o grilo, não tem como fugir do grilo. O resultado final da cena, com o ambiente, com o Foley, com a dublagem, tá aqui, ó. Incrível. Você não imaginou nada? Eu dei uma olhada nos livros. E? Não é muito a minha área, mas... eu achei parecido com a presa de um Smilodon. Mentira. 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 Calma, Dante, calma. Calma, Dante. Ele te machucou? Vamos ver. Só o som direto. Mentira. Quê? Mentira. 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 Calma, Dante, calma. Calma, Dante. A partir daí não tem mais som direto. A partir daí é tudo música, ambiente, efeito e Foley. Vamos ouvir agora só a música. E se a gente for falar esteticamente, essa música, ela não tem nada de eletrônico. Ela é um monte de ruídos caóticos que são a partir de objetos reais. E isso tem muito a ver com o filme. A gente está vendo ali terra, a gente está vendo ele sujo, suado, uma camisa rasgada. Não seria um momento de colocar uma música eletrônica com um som mais limpo. Não, são tambores, são chocalhos, são cordas de instrumentos que provavelmente eles passaram um arco, fizeram alguma maluquice assim. Agora, vamos ouvir o Foley. E aqui, ó, vem a parte mais malucona, que são os efeitos sonoros.
Isso que a gente está ouvindo não é um efeito, né? Na verdade, a gente ouviu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 canais de efeitos sonoros. E, por exemplo, alguns desses canais, eles vão sair pelo surround. Outro pode ir para o subwoofer, outro vai ficar na caixa central. Então, a ideia do efeito sonoro é que ele preencha a tela. Essa aqui é uma cena muito importante do filme, né? Em que a gente tinha o desafio de fazer o som de um tigre. Então, o tigre, ele é um tigre feito em computação gráfica, um tigre que foi feito em 3D, então, naturalmente, ele não tinha som direto, né? Então, a gente tinha que sonorizar esse tigre. Mais uma vez, é um monte de elementos que a gente tem. Vamos começar ouvindo a mixagem final. A gente tem aqui o ataque do tigre e agora eu vou mostrar só o Foley. E a gente vai ver que tem um pouquinho até de som de tigre no próprio Foley, porque a gente misturou efeitos sonoros com feito com a boca mesmo, tá? Então olha aqui, ó. Então agora vamos ver só os efeitos sonoros do tigre, ó. Sem Foley, sem música, sem ambiente, só efeito sonoro. Sons de animais com sons produzidos pela boca mesmo. E claro que esses sons de boca são tratados, né? Para ficar mais grave, para ficar mais gutural, assim. E é legal como o som pode ajudar a computação gráfica a ficar mais real, né? Porque, enfim, por mais que o pessoal se esmere e capriche, não é um tigre de verdade. Então, o som, ele completa a imagem. E aqui, a música do tigre, ó. Vê que esse era um momento muito mais de efeitos sonoros do que de música. A música aqui estava mais... O espectador não vai racionalizar em cima do que ele está ouvindo. Ele vai sentir as coisas. Essa é a grande arma de quem trabalha com som. Quanto mais o editor de som e profissional e o artista sonoro tiver essa ideia de que ele pode trabalhar no subconsciente, melhor para o filme.